Enquanto o Loki e o Simo começavam seu duelo mortal no Ragnarok, o mangá vizinho de Shumatsu, Ragnarok da série B, terminava sua segunda luta da primeira rodada entre o primeiro deus exterior Prometheus e o sábio igual ao céu Sun Wukong. E é claro que o canal da Shakestein traria uma análise completa desse confronto, analisando seus pontos fortes, pontos fracos e, claro, respondendo a pergunta suprema: o mangá de Apocalipse dos Deuses melhorou em relação à luta de Kushula e Inha ou piorou? É o que veremos hoje na análise de Prometheus vs Sun Wukong. Como eu não quero atrapalhar a análise fazendo jabá no meio dela, deixa eu te lembrar de apoiar o canal dando like e se inscrevendo e também hypando o vídeo se tiver aí no celular. Você já deve estar ligado que esse tipo de vídeo dá bastante trabalho e eu só faço ele se você estiver gostando e querer mais desse estilo no canal. Então se quiser mais análises como essa, não se esquece de apoiar o canal dando esse like e se inscrevendo se ainda não tiver inscrito, beleza? Conto com você. E lembrando, o canal tá com o server do Discord reimaginado totalmente, o mais novo server da comunidade. Então se quiser um lugar pra conversar e falar sobre Shumatsu, inclusive sobre essa luta aí de Sun Wukong vs Prometeu, é lá que você deve ir, link tá aí na descrição. Feitos os avisos, vale lembrar que a análise será dividida em 4 setores. O primeiro focado na arte, como traço, composição de página, disposição de balões na página e coreografia de luta sendo analisados. O segundo sendo a narrativa, focando na dinâmica e ritmo dos capítulos, nos seus acontecimentos factuais e, claro, no conflito dos dois personagens. E o terceiro sendo os personagens, onde eu falarei de como os personagens principais dessa análise, Sun Wukong e Prometheus, foram tratados, bem como de alguns personagens secundários também. E o quarto ponto é algo especial de análise de Apocalipse aqui no canal. Como o mangá de Apocalipse dos Deuses tem uma grande demanda e informações que, querendo ou não, infelizmente impactam o mangá principal, e como eu não faço review dos capítulos de Gods aqui no canal, vou usar o ponto de miscelânea para trazer alguns pontos de discussão que não envolvem um aspecto crítico da luta, e sim levantam pontos de discussão que não tive oportunidade de comentar aqui no canal ainda, beleza? Explicado todas as categorias, vamos então para a arte. O que falar da arte desse mangá, né? O que falar da arte desse mangá? Bom, as imagens dizem por si só, mas faz parte do meu trabalho ter que comentar sobre isso, então lá vamos nós. Olha, que o traço desse mangá é feio, meio que todo mundo já tá ligado faz tempo. É chover na molhada eu ficar repetindo isso e eu não vou ficar falando aqui por 3 minutos que o traço do mangá é feio, que os bonecos originais deles são feios e que os que já estão em Shumatsu ficam mais feios ainda. Ao invés disso, eu vou comentar alguns pontos da arte que, olha só, quem diria, também são ruins, mas menos gritantes que o traço desse mangá inimigo de queixos. Pois é, além de ser inimigo de queixos, ele também é inimigo de olhos. Todo mundo fala desse traço que basicamente transforma a cabeça dos bonecos em um ovo de Páscoa, mas além disso eu queria entender qual a mania do mangá de desenhar apenas uma pupila no olho de um personagem em alguns momentos. Tipo, sério, isso não é um erro, o artista não esqueceu de desenhar uma pupila não, é uma tendência do mangá porque acontece várias vezes em vários capítulos diferentes, como vocês estão vendo aí na tela e eu tô mostrando. Mas a arte não peca só nisso, e sim no combate também, ou melhor dizendo, nos quadros que os bonecos estão se batendo, já que não dá pra chamar essa luta de combate. Um ótimo exemplo de arte sendo fraquíssima para auxiliar o combate é quando o Prometeu desfere o Cremus Arcano no Sun Wukong, essa cabeçada aí que ele puxa o Sun Wukong pra ele e eles colidem cabeças de cima pra baixo. Tipo, olha essa página e me diga se essa página, e apenas ela, né, apenas essa página fosse mostrada pra você, você conseguiria dizer que o Sun Wukong tá caindo na direção do Prometheus? Pois é, o Sun Wukong até pode estar caindo e você pode até supor isso baseado em, bom, né, ele não vai estar fazendo um breakdance em cima da cabeça do Prometheus, mas o meu ponto é que a arte de Apocalipse dos Deuses é muito estática, ela faz pouco uso de rachuras e linhas para demonstrar movimentos, e que quando fazem, não tornam o combate fluido, tanto no aspecto de ponto de vista do leitor, quanto de movimentação dos personagens. Parece que os personagens estão sempre parados e estáticos no quadro, o que é um grande problema, porque uma luta tem que ser móvel, ela tem que ser movimentada, né? E não só isso, até mesmo a composição das páginas desse mangá são ruins. Tipo, olha esse exemplo aqui da página 27 do capítulo 7. O fluxo da leitura desse quadro te guia a ler da direita para esquerda, para baixo para esquerda. Mas não, os quadros certos são esquerda para baixo, volta para cima na direita e direita abaixo. Sendo que a composição da página, né, e no oriental, te guia a ler o quadro mais próximo do ponto de vista do quadro anterior. Cara, que bagunça que é a arte desse mangá.
Pra não ficar só criticando, eu sou obrigado a admitir que tem alguns quadros específicos do mangá que são bem legais. Alguns têm uma ideia maneira no quadro, normalmente como o Sun Wukong ali, usando aquele óculos dele com um contraste legal, e outros quadros, especialmente os de página única, são bem desenhadinhos, o que me leva a crer que realmente o artista não é tão ruim assim quanto faz parecer, somente que ele se esforça mais nos quadros com mais destaque visual, provavelmente um método de trabalho para entregar o capítulo a tempo. E já que estamos no ponto da arte, vamos finalizar falando sobre os designs dos personagens dessa rodada. Os personagens secundários até que tem bons designs, nada chamativo, né, o que eu particularmente gosto algumas vezes. A galera zoa muito esse Kratos do mangá, né, mas eu gosto do fato dele ser feio, porque se todo deus do mangá ser um galã bonitão, fica meio complicado. Tem que ter um maluco bem feio e bem ogro com cara de coxinha para ter uma variedade e causar impacto quando vi um mangá de um deus mais bonitão. E no caso, ambos Prometheus e Sun Wukong pra mim tem bons designs. Eu entendo quem acha que o Prometheus é meio jovem demais pra idade real dele, né, mas qual é, um monte de personagem chamado ser assim também, né. Como design único, eu gosto bastante dele com esse sleeve, né, e com as suas correntes também. Eu só não curto quando ele aparece do lado do Hércules, que tem um estilo de design completamente diferente do Prometheus, mesmo eles sendo supostamente irmãos de guerras e por isso deveriam no mínimo ter designs de estilos parecidos ou que se conversam, mas não parecem, eles parecem até que são de mangás diferentes. Quanto ao Sun Wukong, é outro que eu discordo das reclamações da fandom no geral. Sei que tem gente que acha ele super feio, mas eu gosto do design dele, de como ele é retratado. Ele tem esse estilo marrento que lembra bastante o Buda, e claro, né, a sua contraparte mitológica que também é bem marrenta. Eu gosto do cabelinho dele, e até do fato dos braços dele serem bem longos, como os de um macaco, né. Até mesmo esse corpo dele aí, esse abdômen esquisito, eu acho legal, pois olhando pra esses músculos dele, parece que ele é um boneco todo duro, o que faz total sentido com o seu título de inquebrável. Então eu acho bem legal o design dele e conversa bastante com sua personalidade e a sua história também. Com isso, feitos elogios e críticas na parte da arte, vamos para a parte da narrativa. O que falar das decisões narrativas dessa luta, né? Bom, certamente tem os seus lados positivos e os seus lados negativos. Um lado grandissimamente positivo nessa luta envolve Prometheus e tudo o que ele representou no combate. Sua introdução para nós leitores foi bem interessante, ajudando o Shulain a se recuperar e depois tendo a sua relação com Hércules desenvolvida. Logo de cara já tivemos bastante aprofundamento dos desafios do Prometheus, de se sentir falho por seus erros passados e hesitar, coisa que eu falei mais à frente no ponto de personagens. Após isso, a luta continua com todo o destaque ao Prometheus, mostrando seu tesouro sagrado a canto, seu flashback que conecta com Hércules novamente e explica como eles se conheceram e claro, também tem a grande vantagem do Prometheus. Toda a construção desses capítulos, inclusive, especialmente do capítulo 6 e 7, que são a conversa de Prometheus e Hércules e o flashback de Prometheus, são muito boas. Elas constroem toda a força dos titãs, citando Atlas, etc, apresenta a característica em comum, né, dos tesouros do Prometheus de amplificar a dor e termina esse mini arco de apresentação do Prometheus na conclusão de que ele resiste às dores infligidas e amplificadas pelo seu Acanta, não pelo seu sangue titã, mas pela sua altíssima resiliência mental, coisa oriundo do indivíduo Prometheus. Isso é inteiramente uma ótima construção pra gente se apegar ao personagem determinado que ele é. E claro, ele ter ali uma apresentação maneira pra gente, sem dúvidas é o melhor exemplo de apresentação de personagem que o mangá de Apocalipse já demonstrou até agora. Entretanto, sou obrigado a admitir que talvez seria melhor se a gente visse o desenvolvimento do Prometheus com mais calma. Sim, ele tem um desenvolvimento, mas ele logo acaba no capítulo 6, quando ele vai falar com o Hércules. Antes da conversa com ele e ambos falarem do seu campo de batalha diferente, o Hércules diz pro Prometheus não hesitar, pois mesmo achando que toma a decisão errada, no final o Prometheus sempre toma a decisão correta. Logo depois nós vemos o Ares explicando que o Prometheus hesita, ele teme pelo seu erro, e então a conclusão do seu desenvolvimento chega com ele entrando na arena e dizendo para a humanidade errar à vontade e que ele simplesmente tomaria qualquer punição para protegê-los. Eu gosto muito dessa intenção de desenvolvimento, mas seria melhor se ele não tivesse acontecido em 10 páginas, em um capítulo único, e antes mesmo de ele entrar na luta especificamente. Se ele tivesse, por exemplo, entrado na arena com dúvidas, trocado alguns golpes com o Sun Wukong, superado esse desafio narrativo que ele tinha de hesitar, e aí sim, usar tudo que tem na luta, tomando a vantagem física do combate enquanto ele também vence seus traumas, teria sido bem melhor para demonstrar esse desenvolvimento e impactar o leitor. É sempre melhor quando o combate físico acompanha o combate mental, no caso, o combate entre Prometheus e os seus erros do passado. Imagine se o capítulo 7 tivesse terminado com a conclusão do Prometheus decidindo não mais hesitar, e assim, dando Dano Altair no Wukong e finalizando o capítulo. Seria bem mais marcante e enfatizaria mais esse desenvolvimento que o personagem do Prometheus passou, permitindo então que a gente pudesse ir para o foco do Sun Wukong.
E o personagem do Sun Wukong, bem, ele também tem o seu desenvolvimento, especialmente nos capítulos seguintes aos que eu comentei, no caso o capítulo 8 e também o capítulo 10. E o mangá de Apocalipse faz então uma dinâmica entre Sun Wukong e Prometheus, com o Prometheus sendo o pivô da mudança e desenvolvimento do próprio Sun Wukong, como vemos especialmente no capítulo 10, que desenvolve toda a parada da perda de esperança do Wukong na humanidade, na sua perda de um objetivo, e finalmente, graças às palavras do Prometheus, ele encontrando esse objetivo, ou reencontrando ele, né? Tudo que tivemos do Sun Wukong, apesar de ter sido assim, uma explicação bem completa do seu passado, foram vislumbres do passado também, foram momentos dele com os seus manos e com o monge que é amigo dele, mas creio que muito dessa conclusão do arco do Sun Wukong vai acabar ficando pro futuro. Agora que ele tá lutando por um objetivo, que é meio que proteger a humanidade, ou como ele diz, né, simplesmente salvar a humanidade por um capricho divino, eu tenho certeza que a sua luta com o Kuchulain vai envolver muito dos seus ideais, e eu vejo bastante potencial no confronto entre esses dois. O único adendo que eu tenho quanto aos capítulos focados no Sun Wukong é a exposição absurda que existe em seu flashback, e especialmente na sua mentalidade. Tipo, eu sei que o mangá já tá fazendo mais que a primeira luta, a evolução e o foco aqui no desenvolvimento desses dois personagens é evidente e é bem melhor do que na primeira, mas ainda assim poderia ser mais súbito e menos expositivo. Deixa eu exemplificar o que eu tô falando. No capítulo 10, o grande foco do capítulo é em como Sun Wukong basicamente não tem mais motivações após terminar a jornada do Oeste. Ele basicamente sofreu um burnout e perdeu completamente a motivação, sendo nada mais que um deus sem um propósito nobre ou intenções profundas, apenas tendo força. E tudo isso é dito pra gente pelos Zeus e o Hermes. São os Zeus e o Hermes contando como Sun Wukong se sente e o seu ponto de vista em relação ao mundo. Ou seja, são diálogos extremamente expositivos, que contam sobre a mentalidade de um personagem, mas saem da boca de personagens que não tem nada a ver com ele, apenas com o propósito de explicar essa relação ao leitor, sem qualquer intenção de deixar essa exposição natural na história. O Sun Wukong pensando tudo isso, por exemplo, seria uma exposição melhor, já que é o Sun Wukong falando dos seus sentimentos e ele acabou de passar por um momento que acabou de colocar em dúvida esses sentimentos. Se o autor não quisesse usar esse próprio personagem, né, com o Sun Wukong, poderia colocar os manos dele, o Subajie e o Shayujin, que inclusive não são nem apresentados direito no mangá, eles não tem nenhuma cena com o Kaid, que negócio várzea sem preocupação com os personagens. Ou até poderia usar também o monge Tang Sang Zang, que aparece no próprio capítulo e poderia estar vendo a luta, supondo que ele tenha alcançado a divindade por ter hipoteticamente alcançado a iluminação, né? E por fim, o ponto de narrativa é para falar das decisões narrativas. Então vamos falar dos 20 minutos de luta, que é simplesmente a maior piada já feita na história de todos os mangás, que sai de todo o conteúdo de entretenimento na história. Sério, essa luta é maior que tipo Tesla versus Beelzebub, é maior que Okita versus Susanoo, tem quase o mesmo tamanho que Buda versus Erofuku e Rajun também. É simplesmente absurdo o tamanho dessa luta. E com isso eu já tenho que falar da pior decisão narrativa dessa luta, que é o fato dela não ter luta. Sim, é uma luta que não tem luta, ela foca nos personagens e, como já falei e vou voltar a falar, tem bastante enfoque nesse desenvolvimento deles, sacrificando assim a luta, o combate, a porrada. Essa luta tem literalmente, eu não estou exagerando, ela tem literalmente 4 golpes. 3 do Prometheus no Sun Wukong e 1 do Sun Wukong no Prometheus. Não tem luta, eles não lutam, é um combate de 20 minutos que não tem luta. E não preciso me alongar em como mangá de luta, de combate, tem que ter no mínimo um pouquinho de combate. Essa luta é meio que o inverso da primeira entre Shulain e Ra. Enquanto Shulain e o Ra se focavam mais no combate e nos poderes, né, e deixava de lado os personagens, Sun Wukong vs Prometeu leva mais em conta os personagens do que de fato o combate. E sinceramente, ambas estão erradas. Era necessário um equilíbrio aqui, ter um pouco mais de luta, abdicando, por exemplo, de todo o blá 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 inicial ali do capítulo 9, falando sobre o Sun Wukong e a Jornada do Oeste, que já seria um bom começo, já teria coisa pra se fazer. Claro, não dá pra pedir uma super luta gigante, bem coreografada e dinâmica. O mangá não só tem suas limitações artísticas no aspecto de luta, como a gente já comentou aqui, como também tem a questão de que ele, por natureza, já é uma obra meio rushada, meio apressada. E essa luta já tinha durado basicamente meio ano inteiro, então já tava na hora de acabar com ela rapidinho. Mas pensem dessa forma, o arco dessa luta começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 10. São 6 capítulos, o mesmo número de capítulos que as primeiras 3 lutas do Ragnarok tiveram.
Claro, essas 3 lutas não são nem de perto perfeitas, mas pelo menos os personagens lutaram nessas rodadas, eles trocaram golpes, não deram só 4 ataques que não sei como deram 20 minutos de luta. Enfim, essa falta de combate é realmente um grande problema dessa luta, como deu pra perceber, né? Disparado o maior e mais grotesco problema dela, até mais que a arte ou que os momentos expositivos. Esse é o grande erro que faz essa luta não ser boa, porque o próximo aspecto, que são os personagens, realmente não são ruins, nem um pouco. E já que estamos falando deles, vamos então para os personagens. Falando rapidamente dos personagens secundários, eu já falei de alguns no ponto de arte, então falando de outros em outros aspectos, temos a introdução de um monte de personagens secundários com a entrada do Sun Wukong na arena, que não impacta muito a história, tendo como maior foco mesmo o Neza, que já tinha aparecido antes, e o Ema Daioh, que é um participante do Apocalipse também, e a introdução do Ema é bem normal. Já falei algumas vezes em outros vídeos do canal que personagens de destaque têm que ter destaque na sua primeira cena de introdução pro leitor. Temos o caso do próprio Prometheus, que tem uma boa introdução, e o próprio Sun Wukong tem uma primeira cena bem mais marcante logo no capítulo 1 do mangá, mas enfim. E falando em personagens, temos que falar do uso do Gold Hércules, que assim, ignorando a cara de batata dele, é realmente bem interessante o uso dele aqui no mangá. Assim como eu falei na análise inicial, não dá pra esperar que ele faça uma introdução e apresentação nova a personagens do mangá original. Então aqui o Hércules é inserido na história, sendo pressuposto que você, leitor, já conhece ele do mangá original. Contando com essa intenção, a participação do Hércules fora da luta é boa, pois não só aprofunda mais as suas decisões para lutar no Ragnarok, como também serve como um bom paralelo com o Prometheus, e é uma boa forma de mostrar realmente como o personagem do Prometheus é. Você não perde tempo explicando tudo se você já tem o Hércules como uma comparação prévia pro leitor. Então pra mim, a participação do Hércules nesse mangá é bem legal, e vamos torcer para que outros personagens também tenham participações legais assim como a do Hércules. Agora, focando nos personagens principais, eu já falei bastante da dinâmica narrativa do Prometheus, dos meus elogios e críticas a ele também, e de como o seu flashback é muito bem estruturado, nos mostrando ali um lado dos deuses que até poderíamos dizer que conhecíamos, mas não com tantos detalhes, né? Especialmente com eles ali torturando os titãs. E ainda aprofunda a lore dos deuses gregos e titãs, e claro, nos mostra um pouco da relação inicial de Prometheus e Hércules. Então é um ótimo flashback, honestamente. Mas o arco do Prometheus não termina no seu flashback, e sim no final da luta. Após mesmo estar todo ferido do golpe do Sun Wukong, ele se levantar de maneira determinada e inspirar o Sun Wukong com as suas palavras, dizendo que não tem motivos para lutar pela humanidade, pelos seus amigos. E assim, a cena não é ruim, ela tá até bem desenhada e reverbera bastante com o que o personagem do Prometheus passou, mas eu não consigo achar essa cena boa já tendo lido Shumatsu original, pois não sei se vocês concordam comigo, mas tudo que o personagem do Prometheus me passou nessa cena é que ele é uma espécie de fusão do Hércules com o Adão, e essa cena é basicamente a mesma cena, a mesma fala do Adão, que ele não tem motivos para lutar pela humanidade, no caso do Adão com os seus filhos e do Prometheus são os seus amigos. Até mesmo o jeito que o Prometheus perde, de pé, sem consciência, mas ainda determinado a lutar, lembra o jeito que o Adão morre. Então assim, isso só intensifica mais aquele sentimento do Apocalipse dos Deuses ser o Shumatsu da série B, com os caras tendo até o Adão da série B, que é o Prometheus. Quanto ao Sun Wukong, eu realmente acho que foi bem feito todo o desenvolvimento dele de ser alguém estressado ou entediado para se tornar alguém motivado por Prometheus e assim ganhar, ou melhor, né, recobrar o seu objetivo inicial novamente, dando assim uma motivação para um personagem que antes só agia por ser um espírito livre qualquer, e claro, com isso ele tem bastante potencial para o futuro. Tudo isso inclusive é desenvolvido basicamente depois da luta acabar. O que em condições normais eu diria que é bem ruim, pois esse tipo de mudança é melhor ser conciliando o físico com o mental, como eu falei, né? Mas o fato desse desenvolvimento ter vindo depois do fim da luta me agradou, pois é um frescor diferente nessa fórmula de batalhas 1 contra 1 que Shumatsu tem e que esse mangá de deuses também segue. A única parada que me incomoda dos dois bastante é que eles são bem parecidos com as suas versões mitológicas. Shumatsu sempre foi conhecido pela subversão das figuras mitológicas e os seus personagens também serem uma subversão disso. Mas o Prometheus, e especialmente o Sun Wukong, quase não tem mudanças entre esses dois. Basicamente tudo que o Sun Wukong da mitologia tem, o Sun Wukong do mangá também teve. Todo o processo da jornada do Oeste é basicamente copia e cola da mitologia. E até mesmo seus títulos ou armas são basicamente iguais, o que perde um pouquinho da graça de ver algo adaptado de maneira original. O Prometheus também é meio assim. Eu ainda acho bizarro que esse cara deu o fogo para a humanidade. Para mim isso quebra bastante o desenvolvimento dos humanos em Shumatsu, como cacetes o Adão não tinha acesso ao desenvolvimento e à tecnologia. Sabe, eu acho bizarro isso de o Prometheus realmente ter dado fogo para a humanidade. Mas enfim, isso é só meio que gosto pessoal mesmo e não é tanto uma crítica objetiva.
Então com isso, vamos pro ponto final, que não tem nada a ver com uma análise crítica, e sim com os pontos que essa luta traz que impactam a mitologia de Shimatsu e que eu quero comentar: a miscelânea. Uma coisa bem legal que o Prometheus trouxe com ele foi todo o aprofundamento dos titãs e deuses, especialmente deles lá na prisão do Cáucaso. Com isso, e graças à explicação do autor do Apocalipse no Twitter, agora sabemos que os titãs derrotados na Titanomaquia, na realidade foram divididos. Os menos perigosos, como os mais fracos, ou que representavam menos ameaça como o Prometheus, ficaram no Monte Cáucaso, enquanto os titãs mais perigosos foram presos no Tártaro, sendo os que eventualmente o Hades teria matado na Gigantomaquia lá no flashback dele. E com toda essa parada de titãs e a força física absurda deles, é engraçado parar pra ver como esses dois personagens da luta de hoje são dois dos personagens mais fortes fisicamente do verso inteiro. O Prometheus, por ser um titã, tem toda a caracterização de força física absurda, e o Sun Wukong também tem feitos interessantes, já que ele segura o seu Ryu Bang, que pesa 8 toneladas, e ele segura facilmente. Então é curioso pensar que mesmo essa dupla tendo alguns feitos bem escassos em alguns stats em específico, ainda são dois monstros em força física. E muita gente discutiu qual é a força do Prometheus, e especialmente do Sun Wukong, que, venceu do cara com um golpe, e foi bastante elogiado por personagens como Ahura Mazda ou o próprio Zeus. Por sorte, eu já fiz um vídeo completo sobre o nível de força não só desses dois, como de todos os membros do Apocalipse dos Deuses, como o Ra ou o Kuchulain, em relação aos deuses do Ragnarok. O vídeo tá aí na tela e nos cards, então se tiver alguma dúvida sobre tudo isso, vai lá dar uma olhada que tá bem legal e informativo. Ainda analisando os capítulos que eu englobei no vídeo, acho muito interessante como no capítulo 5, logo após o Kuchulain sair da arena e os personagens começarem a falar ali do seu Gaelbog, o Suzaku e a Morrigan tem uma espécie de rixa ali entre eles, o que pode já ser uma preparação para o eventual confronto deles nas quartas de final, com o Morrigan vencendo o Nessa e o Suzaku vencendo o Hydra. Eu particularmente vejo essa cena como uma possibilidade bem alta de uma construção para esse eventual embate entre eles. Mas para isso, o Suzaku primeiro tem que vencer o Indra, a próxima luta do Apocalipse dos Deuses, que está agora em desenvolvimento. Enquanto essa luta não acaba, vamos para o fechamento da análise de Sun Wukong vs Prometheus aqui no vídeo. Uma luta que sem dúvidas demonstrou evolução em alguns aspectos em relação à luta anterior. Seu ponto forte está nos seus personagens, que são genuinamente bons personagens e melhores que o Chulain e o Ra, tendo um grande desenvolvimento, uma boa dinâmica e até mesmo um trabalho legal em seus flashbacks que alia o fanservice de mostrar alguns personagens queridos, explorar a mitologia do universo de Shimatsu e ainda desenvolver os personagens principais da luta, especialmente o Prometheus. Mas como nem tudo são flores e para se obter algo é necessário perder algo, essa luta tem uma queda drástica no já ruim aspecto de combate que Apocalipse dos Deuses tem. Sun Wukong e Prometheus mal trocam golpes, e é difícil até chamar esse combate de luta de verdade, devido a tão pouca intenção de realmente existir um confronto entre esses dois, fazendo essa luta ser mais uma exposição do passado e emoção dos personagens do que de fato uma luta em si. Por isso, evoluindo o aspecto de personagem para um nível que finalmente pode se dizer que tá legal, e decrescendo já aspecto ruim de combate desse mangá, a luta entre Sun Wukong vs Prometheus vai receber uma nota final de 5 de 10. Eu queria muito dar 6 de 10 para essa luta, pois eu realmente gostei dos personagens e da dinâmica deles, mas os problemas da constante exposição, da arte e especialmente da falta de combate em uma luta e os 20 minutos de luta dela me fazem não admitir que eu dei uma nota positiva para esse confronto. Para mim ele tá ainda abaixo da linha do bom, porque eu não consigo recomendar uma luta que não tem luta para alguém, ainda mais uma que finalizou de maneira tão preguiçosa quanto essa, repetindo de novo o one shot do Sun Wukong. Mas agora eu quero saber de você, o que acha do Rei Macaco Sun Wukong versus o Titã de Fogo Prometheus? Gosta desse confronto? Concorda com as minhas críticas ou acha que eu peguei pesado demais com o mangá? Já aproveita e comenta aí embaixo quais as suas expectativas para o próximo confronto do Apocalipse dos Deuses, que eu não vou mentir, eu tô bem empolgado para ver o Suzaku dando um cacete no Ender. Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, aos membros de General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Omni, Nada, Darkzinho, Arthur Luiz, Imperador Celestial, Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.